Nesse vídeo eu vou falar de Infracommerce, que as ações já caíram 72% somente em 2024, e foi um pedido de um dos nossos inscritos, então lembra que eu tô sempre lendo os comentários e deixo seus comentários de pedidos de vídeos e também de perguntas, porque eu posso trazer aqui e responder para vocês. Também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Bom, basicamente a Infracommerce é uma empresa de infraestrutura para o varejo digital, para o e-commerce. A ideia basicamente é que as grandes empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, Casas Bahia vão ter a própria infraestrutura desde o site até a entrega na casa do cliente, e as médias e pequenas empresas muitas vezes não vão conseguir ter capital humano e também não vão conseguir competir com as gigantes. Então daí nasceu a ideia da Infracommerce de fazer sites e já vender essa solução fechada para pequenas e médias empresas, chegar no pequeno vendedor, no médio vendedor e falar, olha, por que a gente não faz para você o seu site, por que a gente não faz a parte de rotas de entrega, deixa tudo organizado, estoque, tudo num sistema só. Então ela fornece esse serviço para os vendedores médios e pequenos muitas vezes, e ela ganha um que a gente chama de take rate, que é uma taxa em cima das vendas, né? Então quanto mais os vendedores que são clientes dela venderem, mais ela ganha essa taxa. E basicamente é uma empresa que caiu bastante em 2024, mas também desde o seu IPO. O IPO foi lá em 2021, já faz um tempinho. Foi uma dessas empresas na leva de fazer o IPO no pior momento possível, na virada de juros. Então, desde então, as ações já caem 96%. A empresa também fez aumento de capital. E é uma história que a gente vê se repetir nas empresas aqui do Brasil, né? Se você acompanha o canal, você talvez tenha visto ou não o vídeo aqui sobre a Sequoia, que tem uma história bem parecida. A Sequoia também fez IPO, pegou esse dinheiro, fez aquisições, e ela está muito ligada no setor de varejo, e é um setor que sofreu muito nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Então, tanto a Sequoia quanto a Infracommerce, que tem uma história, uma trajetória recente muito parecida, estão sofrendo muito por uma questão mais macro do que micro. Então, a Infracommerce pegou o dinheiro do IPO, começou a fazer um monte de aquisições. Então nessa matéria cita algumas aquisições, uma aquisição até relevante aqui da Sinapcom por 1,2 bi, da Tatix por 124 milhões, outras aquisições e outros investimentos para crescer e absorver uma demanda que naquele momento acreditava-se que a gente teria. Em 2021, 2022, todo mundo achava que o e-commerce ia crescer muito. Naquele momento pós-pandemia que a gente teve de um crescimento bem forte do e-commerce, e tudo parece que estagnou completamente em 2023. O problema é que se você pega um monte de dinheiro emprestado para crescer, né, e sai fazendo várias aquisições e o crescimento que você espera não vem, você termina no fim dessa história com um monte de dívida no balanço, sendo que você não está vendendo e entrando caixa o suficiente para você pagar essas dívidas. E é exatamente o que aconteceu com a Infracommerce. Então, quando a gente vê a receita dela cresceu bem, né? Então, de 2021 até 2023, aqui, basicamente, a empresa dobrou de tamanho, principalmente por conta de aquisições, e a gente sabe o quanto é difícil crescer por aquisições, por conta de cultura, né? Para poder organizar sistemas, ter sinergias. Então, é muito difícil fazer isso, e principalmente quando você tem um macro que não te ajuda. Então, os juros subiram, a inflação subiu, o poder de compra do brasileiro caiu, então o varejo sofreu, inadimplência subiu, então as pessoas também não estão pagando tanto as contas. O cliente da Infracommerce também é um cliente um pouco mais delicado, não é uma Amazon, um Mercado Livre que tem dinheiro e acesso ao mercado, é um cliente já um pouco mais fragilizado dentro do cenário nacional, então ela acaba sofrendo mais. A receita dobrou até 2023, mas basicamente estagnou. Se a gente olha nos últimos trimestres, vocês vão ver que a receita não sai do lugar. Por exemplo, nos últimos 12 meses, praticamente a mesma receita do ano de 2023. Então, ela não tem conseguido evoluir a receita. Enquanto isso, o lucro dela tem caído absurdos. Então, em 2021, ela já dava prejuízo de 38 milhões e o prejuízo está chegando aí a 300 milhões no acumulado nos últimos 12 meses. Enquanto isso, a dívida da empresa, né, estourou, assim como outras empresas. A gente pega aqui a dívida líquida, subiu ali para até 2023 338 milhões e agora está batendo os 500 milhões por uma questão de caixa que eu vou explicar para vocês. Então esse é o cenário da Infracommerce, não é um cenário difícil, por conta disso eles acabaram decidindo fazer uma reestruturação da empresa. Então o fundador e antigo CEO saiu do comando da empresa agora em abril, então estão trazendo pessoas de mercado. É uma empresa de free float muito alto, basicamente uma corporation, não tem um controlador fixo. Então quem estava lá, né, os grandes fundos que estavam lá, principalmente os fundos que coordenaram esse aumento de capital recente que eles fizeram, né? Se a gente pegar aqui, ó, IFCM3 aumento de capital, vocês vão ver que ela fez um aumento de capital na ordem de 400 milhões de reais. Então muitas
pessoas e muitos fundos entraram nessa oferta e agora mandam lá na Infracommerce. E aí, uma das primeiras coisas foi tirar esse CEO de lá. Talvez ele cometeu o erro de pisar no acelerador demais num país que a gente não pode ser tão agressivo assim, que é o Brasil, né? Que os cenários viram, principalmente no varejo, de uma forma muito rápida. Então, o CEO passou, o ex-fundador passou para o conselho, mas já vai sair do conselho, inclusive vai sair totalmente da empresa, vai ser só uma pessoa ali com uma posição nem tão relevante assim, pouco menos de 2% do total da empresa, então ele nem vai ter uma posição tão relevante assim. O novo CEO, então, já veio com promessas de mudança, de reestruturação. O diagnóstico foi feito, de tudo tem que ser feito, corte de despesas para resolver a situação da empresa, melhorar ali contratos, tentar ganhar mais, tentar melhorar a margem, voltar à rentabilidade, que é o discurso que a gente tem escutado de várias empresas que estão em situações parecidas com a Infracommerce. A Sequoia está com esse discurso, Casas Bahia também com plano de reestruturação, e a Infracommerce tem o projeto de break-even de 3 anos, ou seja, eles acreditam que até 2026 eles vão ter alcançado esse break-even, parar de dar prejuízo, tá? Então vamos entrar rapidamente nos resultados do primeiro trimestre de 2024. É uma empresa que a gente nunca achou muito interessante aqui no GA. A gente acompanha, sim, empresas microcaps, small caps, mas a Infracommerce a gente nunca viu nenhum diferencial competitivo relevante para a gente colocar em recomendações nossas, então a gente não acompanhava tão de perto, tá? Falando do primeiro trimestre de 2024, foi um trimestre realmente muito complicado para a empresa. A receita quase não saiu do lugar, 2% de crescimento, por conta de toda essa reestruturação que ela tem um custo, sim, tem custo para fazer o follow-on, tem custo para contratar consultoria, para fazer um diagnóstico, tem custo de mandar o pessoal embora, tem que pagar, enfim, FGTS, rescisão, tudo que tem que ser pago. Então a empresa sofre no curto prazo. Então, quando a gente olha, a receita quase não saiu do lugar pela questão de cenário que eu falei para vocês, enquanto isso o EBITDA foi negativo em 6 milhões. Então é uma empresa que o custo e a despesa da operação dela hoje é maior do que o que ela consegue de receita. Então a situação não tá fácil. Um resultado nas linhas principais ainda ruim. O GMV também não sai do lugar, caindo 4% frente ao ano passado. É lógico que isso daqui também faz parte dos planos da empresa, que é não vender qualquer coisa, não vender a qualquer custo, focar em contratos mais rentáveis. Então a gente deve ter uma receita que não sai do lugar em 2024, isso se ela não cair ao longo de 2024, justamente porque a empresa vai fazer essa limpeza de base. Então a receita aqui a gente já vê que não saiu do lugar, como comentei. E o take rate dela melhorou um pouquinho frente ao ano passado, mas quando a gente olha frente ao quarto trimestre não teve evolução. Então, é um take rate ok. Se a gente olha o Banco Inter no marketplace deles, tem um take rate até maior. A Melius tem um take rate próximo desse aqui. Então, é um take rate parecido com empresas que não têm muito valor agregado no produto. A diferença é que essas outras, né, principalmente o Banco Inter, conseguem ganhar dinheiro de outra forma. E aqui a gente vê um maior baque, né? É uma empresa com EBITDA no ano passado de 26 milhões, que já é pouco para o que ela valia, hoje dando EBITDA negativo. Então, realmente bem ruim o resultado, tá? Ponto positivo, algumas mudanças a gente já consegue enxergar. Então a receita líquida dividida pelo headcount, que é a quantidade de funcionários da empresa, melhorou, né? Esse sinal aqui de 38% faz parecer que a empresa está gastando mais por funcionário, mas na realidade é o contrário, tá? Então ela está tendo mais receita com uma quantidade de funcionário menor. Então ela está tendo hoje 65 milhões de reais de receita por funcionário, mais do que o ano passado, então é positivo. As despesas gerais administrativas divididas pela receita, ou seja, o quanto que ela está gastando despesa em relação ao quanto que ela vende. Ela melhorou um pouquinho, mas se a gente olhar aqui, ela piorou muito em relação ao fim do ano passado. O quarto trimestre é o melhor dela, mas mesmo assim a gente consegue ver que um trimestre que não é o melhor do varejo, para ela é muito ruim. Então, sim, quase 50% você gasta em despesa é muita coisa, é muito alto para qualquer empresa, tá? Então, assim, mesmo assim, são números que eu não gosto muito. O CAPEX, ela conseguiu economizar frente ao ano passado, ela vinha desse plano ainda de expansão, pelo menos parou com isso, tá sendo um pouco mais diligente, mas ao mesmo tempo isso daqui é um ponto negativo. Se a empresa não investe, não espere em crescimento pelo futuro. Não que o crescimento tenha que ser o foco agora é rentabilidade, é segurar as contas, é pagar dívida, é não ir para um caminho pior, mas mesmo assim é uma empresa que o mercado precifica que agora ela parou de crescer, ela vai estagnar, ela tá na UTI ali e agora a gente tem que esperar ver se ela sai para depois voltar, né, voltar a andar, para a gente pensar um dia em voltar a correr. É isso que está acontecendo hoje com a Infracommerce. O breakdown do lucro líquido, isso aqui é quase que irrelevante de olhar. Uma empresa que está dando o EBITDA negativa, os custos e despesas já são maiores que a receita. Depois que você paga resultado financeiro, aí é que não vai sobrar dinheiro mesmo. Então já está dando prejuízo aí de 90 milhões. Se a gente anualizar, quase 400 milhões de prejuízo por ano, o que é basicamente o dinheiro que ela acabou de pegar.
Então, assim, não sei o quanto que aqueles 400 milhões de aumento de capital vai resolver realmente na vida da Infracommerce, tá? O CAPEX aqui a gente já viu que reduziu, tem um lado positivo e um lado negativo, como eu expliquei, então tem que ficar de olho. E aqui eu acho que é o ponto mais negativo da tese da Infracommerce, tá? Então, é uma empresa que está com uma dívida total de quase 500 milhões aqui no trimestre, e ela fez um aumento de capital, pegou os 400 milhões lá no fim do ano passado, entrou no caixa da empresa, e ela já basicamente queimou ali metade desse caixa, tá? Ela explica aqui no release dela que encerrou o trimestre com 475 milhões de reais de dívida líquida, não sem contar o que ela tem que pagar ainda de aquisições, que aí vai para 500, mas é pouco. E o consumo de caixa foi por conta de uma sazonalidade positiva no quarto trimestre. Então, o quarto trimestre dela é tão bom que ela gera muito caixa, que foi o que aconteceu aqui. E aí, tudo se normaliza no primeiro trimestre, tá? Eu fui verificar se é realmente isso daqui mesmo. E a gente consegue ver que no primeiro trimestre do ano passado, realmente ela queimou caixa, igual ela queimou no primeiro trimestre desse ano. Então, parece que há, sim, uma sazonalidade de começo do ano para Infracommerce, assim como tem no varejo completo, né? Ela acompanha a sazonalidade do varejo. Investigando um pouco mais próximo aqui o que aconteceu no resultado da empresa, a gente vê que o fluxo de caixa dela nas atividades operacionais desse trimestre foi 50 milhões de reais pior do que o ano passado, então ela queimou 50 milhões de caixa mais do que no ano passado, não é um bom sinal, principalmente nesse momento de reestruturação, onde você está tentando não gastar dinheiro e você vai e queima mais dinheiro que o ano passado. Mas o que realmente impactou o caixa dela, e o que pode ser também positivo, é que se a gente olhar aqui, o fluxo de caixa proveniente de financiamento foi 102 milhões negativo. Isso que consumiu realmente o caixa dela. Não foi tanto da questão sazonal, porque ela pagou 163 milhões de dívida, pagou juros da dívida, pagou custo de antecipação de dívida, e ela não captou tanta dívida. Então ela parou de se financiar, porque ela fez aumento de capital. Então, ano passado, ela tinha captado 260 milhões. Esse ano, ela captou só 118. Então, isso aqui fez com que o caixa dela, esse trimestre, fosse um pouquinho pior. E aí, parece que ela queimou caixa, quando, na realidade, o dinheiro está saindo para pagar a dívida, o que é positivo, tá? Antecipação de dívida e tudo aquilo que a gente já comentou. Mesmo assim, é uma empresa, como eu comentei com vocês, que está com 500 milhões de dívida total. E ela está basicamente com o EBITDA negativo, mesmo que a gente desconsidere os efeitos não recorrentes, tente analisar um EBITDA normalizado de um fim de ano muito positivo, ela não vai dar nem 100 milhões de EBITDA no ano, então é mais de 5 vezes dívida líquida EBITDA. É uma empresa numa situação bem desconfortável, tá? Como eu comentei, eles têm o diagnóstico correto, estão no caminho correto na minha visão, de corte de despesas, foco em contrato, foco em rentabilidade, redução de CAPEX, redução de dívida, é o que ela tem que fazer realmente nesse momento, né? O zelo com top line, focar no Brasil, que eles têm comentado nos calls, retenção de talento, concluir esse plano estratégico, equilíbrio da estrutura de capital, né? Fizeram um pouco disso com o aumento de capital. Então, realmente, eles estão nesse momento agora. Mas será, então, que vale a pena investir em Infracommerce? Pessoal, na minha opinião, é muito cedo ainda para arriscar qualquer coisa em Infracommerce, tá? A Infracommerce está numa situação agora de turnaround, de voltar pro break-even, ou seja, deixar de dar prejuízo. Então, a gente não está nem falando em lucratividade e é um case ainda muito arriscado. E o que a gente tem que fazer nesse tipo de case, na minha visão, é você acompanhar a empresa e olhar na hora que você vê que realmente o pior já passou. Se a gente traz aqui o exemplo da PetroRio, né, que eu gosto de falar muito aqui no canal, realmente lá em 2016 era muito difícil ver que a empresa ia ter o sucesso que ela teve hoje. É basicamente nessa situação que a Infracommerce se encontra no momento. A PetroRio estava vindo de uma reestruturação, mudando gestão, com muita dívida, quase não tinha produção. Então, assim, era muito difícil, até mesmo para analistas profissionais, conseguir dizer que a empresa ia ter ou não sucesso no futuro. Agora, se você esperasse mais um tempo, por exemplo, lá em 2015 era difícil, mas se você tivesse investido naquele momento, você teria um retorno de 20.000%, 21.000%. Mas se você esperasse um pouco, por exemplo, para 2017,
já tinha ali alguns indícios, né? Ela já tinha mais produção, já tinha reduzido um pouco a dívida, a gestão já tinha se provado, a eficiência já estava aparecendo. Mesmo assim, um pouco arriscado, mais arriscado do que a média do investidor brasileiro está acostumado a lidar. Agora, se você esperasse mais um tempo ali para 2018, por exemplo, já era claríssimo que a PetroRio tinha conseguido fazer o turnaround, já estava com postos, já estava produzindo, a dívida já tinha caído, a eficiência já tinha aparecido, a gestão já tinha se provado. Então você poderia investir nesse momento aqui em 2018 e ter um retorno de 2.700%. Claro, se você tivesse investido um ano atrás, você teria 6.000% em vez de 2.700%. Mas pelo menos você investiu num momento de menos risco. E é assim que eu acho que a gente tem que fazer com empresas como a Infracommerce. Espera um pouco, o próximo trimestre vai ser crucial, porque a empresa está nessa transformação, então no próximo trimestre a gente vai ver sinais de que ela está indo para o lugar certo ou não. Você espera o próximo trimestre, talvez esse ano inteiro não dê para bater o martelo para dizer que é uma boa oportunidade ou não. E pode ser que nesse meio do caminho o mercado precifique, os juros caem, etc., e ela suba 100%, 200%, você vai perder essa primeira pernada. Agora, se for uma boa empresa, uma recuperação realmente real, como foi o caso aqui da PetroRio, você vai deixar de ganhar 4.000, 5.000%, mas você vai ganhar 3.000%, 2.500%, o que ainda é muito bom você multiplicar o seu capital por 25 vezes, com bem menos risco do que quem comprou no começo. A gente tem que lembrar que para cada PetroRio, a gente tem uma dezena de OIBRs, que eu trouxe aqui para vocês verem. Então, se a gente deixa aqui a OIBR nesse gráfico, vou ver se eu consigo colocar só a OIBR para vocês verem. Também, em vários momentos ali, a OIBR ela tinha indícios, né? Diziam que ela podia se recuperar, e aí sobe e cai. Dependendo do momento que você entrou ali, você perdeu 90%, 80%, 99%, 95%, 70%, 60%. Então, assim, para cada empresa bem-sucedida de turnaround, você tem várias que não vão sair do lugar nunca e vão destruir valor. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, na minha visão, ainda é muito cedo para a gente acreditar em qualquer recuperação da Infracommerce, mas eu quero saber de vocês. Me falem nos comentários se vocês acreditam que é uma oportunidade essa queda de 75% esse ano. E também comenta aqui que outras empresas você quer que eu traga aqui, que outros tipos de conteúdos que eu tô escutando bastante vocês e respondendo todo mundo por comentários. Se gostou do canal, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa o like, que ajuda bastante a gente aqui. E se quiser uma ajuda em um portfólio de investimento, uma carteira recomendada, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo e na primeira oportunidade que a gente tiver um cupom de desconto para você assinar a nossa carteira anual, a gente vai divulgar lá primeiro, antes de todo mundo. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.